Ah, então, a primeira questão, o que é nulidade matrimonial? Depois, como identificar uma nulidade matrimonial? Terceiro, o que fazer se for identificada? Quarto, como evitar uma nulidade matrimonial? Ou como evitar que se chegue à separação, ao divórcio? Eu entendi assim essa pergunta. E quinto, o que os agentes precisam saber? Agentes, entendo, agentes da pastoral familiar ou da pastoral judiciária, correto? Então, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma introdução, fazendo recurso a uma passagem da Sagrada Escritura. Se você tem a sua Bíblia aí perto, de fácil acesso, pegue a sua Bíblia, no capítulo 19 do livro do Evangelho de Mateus, São Mateus 19, capítulo 19, versículo 3, seguintes. Se você tiver a sua Bíblia ah, de fácil acesso, e puder pegar, eu acho que é bacana. Eu já peço desculpas desde o início, que eu peguei um resfriado semana passada e ainda estou um pouco afônico, a garganta arrastando, então peço desculpas por isso. Então, Mateus 19, 3 seguintes diz assim: Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: É lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? E Jesus respondeu: Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: Por que então Moisés ordenou que se desse carta de divórcio e depois repudiasse? Jesus disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas desde o princípio não era assim. Vos permitiu repudiar vossas mulheres, desde o princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de fornicação e desposar outra, comete adultério. Muito bem. Nós temos aqui uma passagem emblemática, uma passagem que, ao longo da história da igreja, tem causado acalorados debates teológicos, sobretudo aqui no versículo 9. Mas é uma passagem muito importante dentro desse contexto da questão dos processos de nulidade e da nulidade matrimonial. Por um lado, essa passagem ela reforça, Jesus reafirma a doutrina originária do Gênesis, e a doutrina originária do Gênesis é bem conhecida por todos nós. Deus criou o homem e a mulher, Deus deu a Adão Eva como sua esposa e a Eva Adão como seu esposo, e criou um para o outro, e os dois se uniram para formar uma só carne, né? Uma só carne. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus, aqui nessa passagem, está reafirmando a questão da indissolubilidade matrimonial, da identidade matrimonial, está falando da natureza dessa instituição matrimonial e como ela deve ser segundo a vontade do Criador. Então, é uma união entre um homem e uma mulher, é uma união que deve ser perpétua, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, aqui a, a propriedade essencial da indissolubilidade matrimonial. Também podemos falar da unidade matrimonial. Contudo, um pouquinho mais para baixo, os fariseus colocam a questão a Jesus, de que Moisés havia autorizado dar uma carta de divórcio. E como então entender a autoridade de Moisés, porque Moisés era tido como uma grande autoridade no Antigo Testamento, era atribuído a Moisés o escrito como autor do Pentateuco,
e Moisés tinha uma grande autoridade entre o povo judaico. Então, como conciliar o plano originário da criação e Moisés que permite que o povo dê uma carta de divórcio, ou seja, flexibiliza essa questão do divórcio na cultura judaica. E Jesus responde que aquele que se divorcia e casa com outra mulher comete adultério, está vivendo em adultério. Mas é interessante a gente notar aqui no versículo 9 que ele diz assim: todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de fornicação, e desposar outra mulher, comete adultério. Então vejam, notem que aqui há uma exceção. Ah, a Maria Aparecida Silva Rodrigues está com o microfone aberto, talvez atrapalhe um pouquinho aí o som para os colegas. Então, veja que existe uma exceção, a não ser em caso de fornicação, na minha tradução. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, talvez vocês vão encontrar outra palavra aqui. A palavra grega é porneia, porneia, que tem tantos significados, né? Quando a gente escuta a palavra porneia, em português, vem à nossa mente uma palavra que tem a raiz nessa porneia, que é pornografia, por exemplo. Né? Porneia, pornografia tem a mesma origem. Então, na minha Bíblia está fornicação, talvez na sua Bíblia tenha outra tradução, talvez na sua Bíblia apareça a união ilegítima, talvez na sua Bíblia apareça a união irregular, a prostituição, adultério, existe uma série de traduções diferentes para essa palavra porneia. Em todo caso, eu não vou entrar agora dentro daquilo que significa ou não, e do debate teológico em torno dessa palavra porneia, dessa exceção que aparece no Evangelho de Mateus. O que eu quero trazer a atenção de vocês é que existe uma exceção em relação à questão do divórcio na Sagrada Escritura, no livro de Mateus. Depois, se a gente aprofundasse esse tema, não dá tempo hoje, nós vamos ver que em Paulo, nas cartas de Paulo, também existe essa exceção, né, o chamado privilégio paulino. Então, existe essa exceção, e o que significa essa porneia? A Igreja Latina, a nossa igreja, sempre tem interpretado porneia como sendo. Uma menina muito sábia me disse o seguinte: tem mais um microfone aberto. Simara está com o microfone aberto. A Maria de Carvalho também está com o microfone aberto. A Fernanda também está com o microfone aberto. Eu não estou escutando só. Oi, Pali, eu acho que eu botei agora você no mudo junto. Eu botei todo mundo no mudo. Se o senhor conseguir tirar só o seu mudo, Pronto, pronto. pronto, agora sim. Obrigado. Eu não quero ser chato, mas é que às vezes o barulho de fundo atrapalha não só a mim, mas os colegas também, né? Com certeza. Muito bem, obrigado. Então, a igreja, ela sempre interpretou a igreja latina, a igreja oriental tem uma interpretação diferente, mas não dá para a gente entrar dentro dessa temática agora, né, por questão de tempo. Então, a igreja latina sempre interpretou porneia como sendo união irregular, união ilegítima. Se é união ilegítima, se é união irregular, na verdade, a união nunca aconteceu. E isso é interessante e por um lado, também dá a fundamentação para a fundamentação teológica para a igreja, para a prática da igreja dos processos de nulidade matrimonial. Casou, mas existe uma exceção, né, para a questão do divórcio. Está no livro de Mateus, também está nas cartas de Paulo. Agora, vamos começar a responder essas perguntas aqui, que foram colocadas como proposta da conversa de hoje. Então, a primeira questão que eu gostaria de abordar é o que é a nulidade matrimonial? Contudo, antes de falar do que é a nulidade matrimonial, nós precisamos ter claro o que é o matrimônio.
se nós queremos falar o que não é o matrimônio, nós precisamos ter primeiro claro o que não é, o que é o matrimônio, para poder falar o que não é depois. E para falar o que é o matrimônio, eu gostaria de fazer recurso ao próprio Código de Direito Canônico, já que nós vamos estar aqui tratando do processo de nulidade matrimonial. O próprio Código de Direito Canônico já nos dá uma pista, se você tiver o código aí e quiser acompanhar, senão eu vou lendo aqui do meu, tá? O Código de Direito Canônico. Então, o que é o matrimônio? Primeiro, o que é o matrimônio? Se nós pegarmos lá o cano 1055, do Código de Direito Canônico, cano 1055, ele vai dizer assim: o matrimônio, pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher se constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, é ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e entre batizados foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. Muito bem, vamos lá entender parte por parte do que está dizendo aqui o cano 1055. O pacto matrimonial, ou seja, a união conjugal, a união matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si um consórcio de toda a vida, homem e mulher, tá? Parece óbvio, mas hoje em dia não é tão óbvio, então vale ressaltar, homem e mulher não é pacto entre homem e homem, não é pacto entre homem e a mulher, não é pacto entre homem e bicho, é entre homem e mulher. Ou seja, a matrimônio, o que entra dentro da definição de matrimônio é relação heterossexual. Parece óbvio, mas hoje em dia já não é tão óbvio, né? Então, em primeiro lugar, é uma relação heterossexual. Segundo, o consórcio por toda a vida é um consórcio perpétuo, não é um consórcio que eu selo esse contrato com uma data de caducidade. Eu caso com você por 10 anos, eu caso com você por 15 anos, e depois cada um vai fazer da vida o que bem entender. Não, é um contrato que não tem data de caducidade, data de término, é um consórcio por toda a vida, e segue o código por sua índole natural, ou seja, por sua própria natureza, pelo próprio entendimento do que é o matrimônio, está ordenado, primeiro, ao bem dos cônjuges, e segundo, a educação, a geração e educação da prole. Então, aqui nós estamos falando das duas finalidades do matrimônio. Para que existe o matrimônio? Por que existe o matrimônio? Eu me caso com qual razão? Por que eu me caso? Eu me caso por duas coisas. Caso por causa do bem dos cônjuges, ou seja, eu quero ser feliz com meu cônjuge, eu quero me realizar como pessoa com meu cônjuge, e é assim que funciona. O homem se realiza no seu ser homem, sendo esposo e sendo pai, e a mulher se realiza no seu ser mulher, sendo esposa e sendo mãe. Então, isso significa o bem dos cônjuges, o esposo que busca fazer feliz a sua esposa e a sua esposa que busca fazer feliz o seu esposo, e que os dois, buscando a felicidade como casal, alcançam a plenitude do seu ser humano, da sua vocação humana. Então, isso se chama bem dos cônjuges, e a segunda finalidade do matrimônio é o bem da prole. Geração e educação. O matrimônio é voltado para a geração, não só para o bem dos cônjuges, o bem do marido e da mulher, mas também é voltado para a prole. O matrimônio, por sua própria natureza, deve ser fecundo. Não deve ser fechado ao dom da vida, deve ser fecundo. Então, o matrimônio tem essas duas finalidades, e entre batizados foi elevado à dignidade de sacramento. O matrimônio, ele existe antes do cristianismo. O matrimônio sempre existiu enquanto a humanidade é a humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, existe o matrimônio, porque o matrimônio é algo próprio do ser humano. Independentemente do período histórico, do credo, da religião, da raça, onde existe ser humano, existe matrimônio. Então, o matrimônio existe antes do cristianismo.
E o que acontece com o cristianismo é que Cristo eleva o matrimônio à dignidade de sacramento. Tá? E aqui daria todo um curso inteiro para falar o que é sacramento, explicar o que é sacramento, que é belíssimo a teologia sacramental da igreja. Né? Mas o nosso tempo é bem curto, então vamos nos ater ao que é essencial. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: o matrimônio é entre homem e mulher, um pacto por toda a vida, voltado para o bem dos cônjuges e o bem da prole. Segundo lugar, cano 1056. As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, que no matrimônio cristão recebem firmeza especial em função, em virtude do sacramento. Então, o cano 1056 nos fala das propriedades essenciais do matrimônio. Se o cano 1055 falava das finalidades, o cano 1056 fala das propriedades. Fala que o matrimônio deve ser uno. O que é uno? O que eu quero dizer quando eu digo que o matrimônio é uno? Que o matrimônio é exclusivo. A unidade me fala da exclusividade do vínculo matrimonial. Ou seja, João casa com Maria e só com Maria, ponto e basta. João não tem direito de casar com Maria e agora deu vontade e dou um pulinho na cerca e vou lá com a Márcia, vou lá com sei lá quem, né? Não, é com a Maria, ponto e basta. A Maria casou com o João, e é com o João, e ponto e basta. Isso significa unidade. Unidade igual exclusividade do vínculo matrimonial. Ou seja, na igreja não está permitido a poligamia, a poliandria, ou bigamia, ou biandria, né? Usando esses termos também. Ou seja, é um vínculo exclusivo. Além da unidade, outra propriedade essencial do matrimônio é a indissolubilidade. Ou seja, uma vez que o contrato é selado, uma vez que é trocado o consentimento, não é mais possível revogá-lo. O contrato, uma vez dado, feito, selado, trocado o consentimento, é por toda a vida. É indissolúvel. E o cano 1057, para completar um pouco essa ideia do que é o matrimônio, diz assim: o que é o matrimônio também? É o consentimento das partes legitimamente manifesto entre pessoas juridicamente hábeis que faz o matrimônio. Esse consentimento não pode ser suprido por poder humano nenhum. Ou seja, o que constitui o matrimônio? O consentimento. Se vocês trazerem à memória uma celebração do matrimônio, uma que vocês tenham estado presente recentemente, o rito do matrimônio, aí vocês vão lembrar que tem diversas partes, não é? Tem a liturgia da palavra, tem ali a troca de alianças, o beijo, a bênção do padre, a troca de consentimento. O que de tudo isso é o mais importante, sem o qual não há matrimônio? A troca de consentimento. Pode faltar a troca de aliança? Pode. Pode faltar o beijo? Pode. Pode faltar a bênção nupcial? Pode. Mas se faltar o consentimento, não houve matrimônio. Qual é o momento em que, de fato, aquele casal que até aquele momento era só casal de noivos, qual é o momento em que eles passam a ser casado? Contrai de fato o matrimônio quando eles trocam o consentimento, quando eles dizem: eu, fulano de tal, te aceito, fulano de tal, como minha legítima esposa, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Esse é o consentimento matrimonial. É nesse momento que acontece o matrimônio. Pois bem, falamos o que é o matrimônio. Agora, vejam que são diversos elementos que devem estar todos confluindo de modo que o matrimônio possa acontecer de forma válida. A presença dos contraentes, homem e mulher, a ideia, a aceitação de que o matrimônio é para o bem dos cônjuges, é para o bem da prole, a aceitação de que o matrimônio é indissolúvel, que é uno,
Vejo que são diversos elementos, parece que a gente leu, são pouquinhas frases aqui do código, mas é tão denso que tem tanta coisa aqui, não é? Então, tudo isso deve estar perfeitamente colocado, porque se faltar algum desses elementos, não houve matrimônio. Se a igreja está me dizendo que o matrimônio deve voltar-se para o bem dos cônjuges, e um dos dois exclui o bem dos cônjuges, esse matrimônio não é válido. Se a igreja nos ensina que o matrimônio é voltado para o bem da prole, e um dos dois exclui a possibilidade de ter filhos no matrimônio, esse matrimônio não é válido. Aconteceu recentemente, eu não vou lembrar agora o lugar exato, assim, as circunstâncias exatas, mas de uma igreja que celebrou o casamento de um homem com uma travesti. Então, na verdade, eram dois homens. Eram dois homens. Mas o que era travesti se apresentava externamente como mulher, tinha características externas de mulher, mas na verdade era homem. Se o código está dizendo que o matrimônio é entre homem e mulher, e ali diante do padre, por mais que aparentemente estavam um homem e uma mulher, mas na verdade estavam dois homens, esse matrimônio é nulo. Não foi válido porque faltou o que era necessário para a validade desse contrato matrimonial. E tudo isso que nós estamos dizendo que é necessário, se faltar, se encaixa dentro daquilo que nós falávamos, que era aquela exceção do livro de Mateus, que eu li logo no início. Então, vejam que essa exceção se aplica de forma concreta diante de diversas situações que podem se dar no dia a dia. E agora eu quero apresentar para vocês quais são essas circunstâncias, quais são essas situações que podem levar a um contrato não ser considerado legítimo, válido, e por isso passível de declaração de nulidade. Porque vejam, talvez vocês já repetiram isso, mas diziam os latinos, repetitio mater studiorum est, a repetição é a mãe dos estudantes, né? A igreja, ela não anula matrimônios, a igreja declara nulo, a igreja chega à constatação de que o matrimônio é nulo e por isso o declara nulo. Ela não torna algo que era válido nulo. Se é válido, o que Deus uniu, o homem não separe, ponto e basta, nem a igreja, nem ninguém. O que se pergunta é, Deus uniu? É isso que se pergunta quando a gente instaura um processo de nulidade matrimonial. Deus uniu? Né? Então, quais são os... vamos agrupar vamos chamar assim de 3 vias possíveis da nulidade matrimonial. Vamos agrupar o tema em três grandes grupos, 3 vias. O primeiro deles é a via do impedimento matrimonial. Existem certas situações que tornam a pessoa inábil. Vamos lembrar o que diz o cano 1057. É o consentimento das partes legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis, ou seja, capazes de dar o consentimento. Existem pessoas na igreja que não são capazes de dar o consentimento, que estão afetadas por um impedimento. Então, a primeira via é a via dos impedimentos, que são os cânones 1083 a 1094. São, na verdade, 12 os impedimentos matrimoniais na igreja. Ou seja, são 12 situações em que, se a pessoa contrair matrimônio afetada por uma dessas 12 situações, seu matrimônio será nulo. Eu vou elencar aqui brevemente, só para vocês saberem assim quais são esses 12 impedimentos. Vamos lá. O impedimento de idade, existe uma idade mínima para se contrair matrimônio. Então, a idade, qual a idade mínima necessária? 14 anos a mulher, 16 anos o homem.
certo? Agora, claro que é uma idade muito baixa, depois essa NBD levou para 16 e 18, mas assim, existe uma idade limite, tá? Não dá tempo de eu explicar por que essa idade, e tem certos lugares que essa idade faz sentido, evidentemente que na nossa cultura ocidental não faz sentido, mas a igreja é uma igreja que está em todos os cantos do mundo, lá naquela tribo, lá escondido no fim lá da África, onde está o catolicismo, naquela cultura lá daquela tribo, 14 anos é o Código de Direito Canônico é um código para a Igreja Universal. Depois, cada conferência ajusta a norma às suas condições, à sua cultura, à sua realidade. Tá? Depois nós temos o outro impedimento, o impedimento de impotência. Existe impotência masculina, existe impotência feminina. A impotência dirime, torna nulo o matrimônio. Não confundir impotência com esterilidade. Depois, o terceiro impedimento de vínculo. Quem já é casado não pode casar de novo, porque só se concebe um vínculo por vez. A igreja não é permitido na igreja a bigamia, a poligamia, a poliandria, não, é um vínculo só. É a monogamia. E ponto. A disparidade de culto, o que é disparidade de culto? Disparidade de culto é o casamento entre um cristão, um católico batizado e um não batizado, seja pagão, judeu, muçulmano, alguém que não é batizado, disparidade de culto. A ordem sacra, quem está ordenado num dos 3 graus da ordem, diácono, padre, sacerdote ou bispo, não pode contrair matrimônio. Voto perpétuo de castidade, aquele que professou votos numa congregação religiosa de instituto pontifício não pode, porque é evidente, é incompatível você ter voto de castidade e ser casado, ou é uma coisa ou é outra. O rapto, o rapto está, sobretudo, relacionado à mulher. A mulher é sujeito do rapto, a mulher colocada em situação de cativeiro. Em função de conseguir dela o consentimento matrimonial. O conjugicídio, quando se mata um dos cônjuges para se casar com o cônjuge viúvo, a consanguinidade, ou seja, os laços de sangue, o pai não pode casar com o filho, a tia não pode casar com o sobrinho, o primo não pode casar com o primo, ou seja, os laços de sangue, a afinidade, que também está relacionado com a questão de parentesco. Acontece que a consanguinidade se refere aos consanguíneos do outro cônjuge. Então, o esposo da Maria não pode casar com a mãe da Maria, não pode casar com a sogra. Não existe relação de sangue entre o João, esposo da Maria, com a mãe da Maria. Não existe relação de sangue ali. Existe a relação entre a Maria e a mãe dela. Mas entre o João e a mãe dela, não. Mas a igreja considera impedimento, inclusive no Estado existe esse impedimento, né, na lei comum. Nós temos também a honestidade pública, é a mesma coisa que a afinidade, só que em relação ao matrimônio não válido. Nós temos também o parentesco legal, que se refere ao filho adotado, que se equipara a um filho natural. Então, os graus da consanguinidade afetam também o filho adotado. Então, esses são os impedimentos matrimoniais. Se alguém casa na igreja estando afetado por um desses impedimentos, o seu matrimônio não pode ser considerado válido. O que acontece? Uma vez, existe uma lei canônica, um princípio canônico que diz o seguinte: uma vez que se contrai matrimônio, se retém válido o matrimônio. Uma vez que a igreja celebrou publicamente eu quero dizer oficialmente, aquele matrimônio, é necessário um ato público do poder eclesiástico para declará-lo nulo. Não basta eu ter ciência de que eu tinha um impedimento. Eu devo procurar os caminhos legais para declarar esse impedimento. Ou pedir uma convalidação do meu matrimônio, se é possível, porque tem alguns impedimentos que são passíveis de dispensa. O bispo pode dispensar, por exemplo, o impedimento de idade, pode dispensar, por exemplo, o impedimento de disparidade de culto. Tem outros impedimentos que o bispo não pode dispensar, como é o impedimento
de impotência, impedimento de consanguinidade no primeiro grau. Tá? Então, tem impedimentos que são passíveis de dispensa, tem impedimentos que não são passíveis de dispensa. Aí nós vamos falar da segunda via de possível declaração de nulidade. Lembram, são 3 grandes vias. A primeira são os impedimentos. Agora nós vamos falar da segunda grande via, que são os vícios de consentimento. Aí eu falava para vocês há pouco que o que faz o matrimônio é o consentimento. É o consentimento a parte mais importante. É o que constitui marido e mulher. Tá? E se esse consentimento estiver viciado por alguma razão, ele não pode ser considerado válido. Nós, seres humanos, somos dotados de 2 faculdades superiores. Nós, seres humanos, somos dotados da faculdade superior da inteligência e da vontade. E essas 2 faculdades superiores nos distinguem dos animais irracionais. Por mais que o seu cachorrinho pareça assim super inteligente, super espertinho, ele não tem inteligência e não tem vontade. Ele age por puro instinto. E nós, seres humanos, a diferença dos seres irracionais, somos dotados de inteligência e vontade. Agora, tudo que nós fazemos na vida concorrem essas 2 faculdades superiores. O matrimônio concorre às 2 faculdades superiores, inteligência e vontade. E como é que acontece essa dinâmica da inteligência e da vontade em contrair matrimônio? Acontece da seguinte maneira: nós temos a inteligência prática teórica. O que é inteligência prática teórica? Pense na seguinte situação: eu preciso de um transporte. Preciso de um transporte para o meu trabalho, para facilitar as coisas no meu dia a dia. Então, você não tem carro. Pense na seguinte situação: você não tem um carro. E você começa a sentir a necessidade de ter um meio de transporte. Aí você pensa, não, eu acho que seria bom eu ter um carro. Mas você pensa em carro de forma genérica, você não está pensando num carro específico. Você primeiro chega à conclusão que você quer um carro, porque você precisa desse carro para se locomover, para ir para o trabalho, como um meio de renda. Aí você chega com, eu preciso de um carro. Depois que você chega à conclusão, inteligência teórica, prática teórica, é o carro em geral. Eu ainda não defini qual, mas eu preciso de um carro. Agora, eu defino que tipo de carro vai ser melhor para o meu perfil. Aí você baixa da inteligência prática teórica para inteligência prática prática. Eu quero um carro, mas agora eu vou definir que carro eu quero. Se é um carro pequeno, se é um carro grande, se é um carro utilitário, de acordo com a minha necessidade, eu vou definir o modelo. Aí, uma vez que eu defini, eu quero um carro, eu quero este carro, aí se move a vontade em direção ao objeto que foi desejado. Você mete a mão no bolso, coloca o dinheiro na mesa e leva o carro para casa. Transporte isso para o matrimônio, né? Você é jovem e decide, não, na minha vida, eu quero contrair matrimônio, eu quero casar. Então você definiu que você quer casar em geral. Você ainda não definiu com quem mas você lá no seu consciente, não, essa é a minha vocação, eu quero contrair matrimônio. Ótimo. Inteligência prática teórica, eu quero me casar, essa vai ser a minha vocação, eu vou seguir essa vocação. Ótimo. Agora você, uma vez que definiu que quer se casar, não quer ser padre, não quer ser religiosa, eu quero ser pessoa casada. Ótimo. Agora você quer se casar, mas você vai se casar com quem? Aí você escolhe uma pessoa. Conhece uma pessoa, começa a conversar com ela, começa a sair, começa a namorar, começa a gostar dessa pessoa, confronta o estilo de ser da pessoa com o seu estilo, os valores, os princípios. Você diz, não, eu quero casar e eu quero casar com ela, porque ela vem ao encontro do ideal que eu quero para uma futura esposa minha. Eu quero uma boa mãe de família, eu quero uma esposa atenciosa, coloca todas as qualidades. Aí você, não, ela é assim, eu quero uma esposa assim, essa vai ser minha esposa. Então você vai do teórico para o prático, eu quero casar e agora eu quero casar com essa fulana.
Aí você se move em direção ao objeto desejado, você faz tudo o que é necessário para contrair esse matrimônio. Inteligência, vontade, dá para entender um pouquinho essa dinâmica, né? Muito bem. Agora, o que acontece quando a inteligência ou a vontade estão viciados? Hum. Vamos voltar ao exemplo do João e da Maria. O João começou a namorar a Maria, o João sabe que ele quer casar. Quer casar, ele já definiu, eu quero me casar. Mas ele começou a conhecer a Maria, ele está numa etapa de conhecimento, de namoro, ele não definiu ainda se quer casar com a Maria. E de repente ele tem dúvida se é com a Maria mesmo que ele quer casar, porque tem algumas coisas ali na Maria que eu não gosto, e não sei, estou em dúvida, ela é muito ciumenta, não sei o quê, será que vai ser a Maria mesmo? E de repente a Maria engravida. E agora? Primeira coisa, desespero. Meu Deus, não era o que eu queria agora. Não era o que eu esperava para mim agora. E eu nem sabia se eu queria casar com a Maria. E agora, quando eu falar para o meu pai e para minha mãe, aí ele vai lá, fala para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe começam a buzinar no ouvido. Vai ter que casar, vai ter que casar, vai ter que honrar com a tua. Tu fez o filho, agora casa, e não sei das quantas, e aquilo, todo mundo falando no ouvido do rapaz, e o rapaz, tá, eu caso. Mas ele casou livre? Era isso que ele queria? Houve o concurso, houve aquela dinâmica da inteligência prática, teórica prática para prática prática, do movimento da vontade, não, ele se sentiu encurralado, se sentiu dentro as circunstâncias empurraram ele para o matrimônio de forma que ele não tinha outra opção. Ou seja, a sua vontade, a sua liberdade de decisão foi cerceada pelas graves circunstâncias do momento, no caso, a gravidez. Gente, eu pego casos assim, muitos casos assim. Muitos casos assim. Então, os vícios de consentimento, eles sempre versarão sobre a inteligência e a vontade. E perguntarão, essas pessoas que contraíram matrimônio, elas tinham a inteligência necessária para contrair matrimônio? Ou seja, eram capazes de entender o que é um matrimônio? Cano 1095.1. Tem pessoas que têm problemas de saúde de nascimento, inclusive, pessoas, por exemplo, com doenças que colocam em grave dúvida a capacidade intelectiva, né? A pessoa com síndrome de Down, às vezes uma pessoa com autismo elevado. A gente se pergunta, bom, essa pessoa conhece, é capaz de entender o que é o matrimônio? Inteligência. O Canomino 25.2, a capacidade de decidir, ou seja, ela decidiu pelo matrimônio, mas ela estava decidindo com liberdade, ou ela optou pelo matrimônio, mas quer casar com a fulana, mas ele não quer uma parte do matrimônio. Ele aceita casar com a fulana, aceita que esse matrimônio é por toda a vida, mas eu não quero o matrimônio com ela com filhos. É possível contrair matrimônio na igreja e não querer os filhos? Não, não é possível. Eu quero casar com a fulana, mas eu vou me reservar o direito de ter outros casos amorosos. É possível fazer isso na igreja? Não. Porque você está excluindo algo que é essencial ao matrimônio, a unidade. Então, todas essas questões afetam a capacidade de decisão ou intelectiva, e quando nós afeta a capacidade de decisão intelectiva, nós estamos falando de algo que afeta o consentimento, que é o principal, é o que faz o matrimônio ser matrimônio. Nós temos diversos vícios de consentimento, eu poderia entrar aqui, né, falar só, elencar, a depender da interpretação, alguns falam que são 16, outros falam que
que são 12 também, porque os capítulos de nulidade, eles meio que vão se ramificando, né? Enfim, mas os cânones são esses do 1095 ao 1103, os vícios de consentimento, que está aquele que trata da incapacidade, seja de entender, seja de decidir, seja de viver. Por exemplo, o homossexual, a pessoa que tem tendência homossexual, seja masculina, seja feminina, essa pessoa não tem capacidade de viver o matrimônio, 1925-3. Por quê? Porque uma hora ou outra ela vai sair do armário, como diz a turma. Então ela não foi, ela entende o que é o matrimônio, ela quis o matrimônio, mas ela não foi capaz de viver. Nós temos depois a ignorância sobre as finalidades do matrimônio, desde que vicia a vontade, o erro de pessoa, muito raro de acontecer, o dolo, ou seja, a mentira, quando se usa da mentira para conseguir o consentimento da outra parte, o erro das propriedades essenciais do matrimônio, desde que vicia a vontade, a simulação, ou seja, a exclusão de um dos elementos essenciais ou uma das propriedades, das finalidades do matrimônio. Eu excluo o bem dos cônjuges, eu excluo a prole, eu excluo a unidade, eu excluo a indissolubilidade, eu excluo o caráter sacramental, eu excluo o matrimônio como um todo. A condição de futuro, o medo causado externamente, a violência, enfim, são diversos os vícios de consentimento possíveis que afetam a capacidade de dar o consentimento. E, por fim, nós temos a terceira via, que é a via do defeito de forma canônica, cano 1108. Ou seja, para se contrair matrimônio válido, é necessário que se deem algumas formalidades. É necessário que, no ato de contrair matrimônio, estejam presentes os dois contraentes, o homem e a mulher que desejam contrair matrimônio, é necessário estar ali no momento, é necessário que expressem verbalmente o consentimento, é necessário que estejam expressando esse consentimento diante de uma testemunha qualificada, devidamente provisionada para esse matrimônio, e é necessário que esse consentimento seja dado diante de outras duas testemunhas. Se faltar o presidente, se faltar um dos contraentes, se faltar a expressão verbal, não houve matrimônio. Esses elementos que estão incluídos, estão dentro do ritual do matrimônio, mas o matrimônio pode ser celebrado somente levando em consideração esses 4 elementos. Se faltar um desses elementos, houve um defeito de forma canônica, esse matrimônio não pode ser considerado válido. Então, esses são digamos assim, as possíveis vias para a declaração de nulidade matrimonial. E como que eu faço para identificar? Bom, às vezes a pessoa tem consciência do defeito de forma canônica, do vício de consentimento, que ela estava afetada por um impedimento, às vezes ela tem consciência. Às vezes ela tem um certo conhecimento das leis da igreja, e ela sabe que o seu matrimônio foi nulo, é nulo por esse motivo. Às vezes a pessoa não sabe, né, tem um conhecimento leigo sobre essas questões. Né? Então, às vezes ela mesma tem essa consciência, ou às vezes ela toma essa consciência através de um aconselhamento com um padre, com um diácono, com alguém da pastoral familiar, da pastoral judiciária. Ela toma consciência, ela se divorciou, ela está numa segunda união e ela está querendo encontrar uma solução para a sua vida. Vai lá, conversa com o pároco, conta a história da vida dela, e o pároco que estudou direito canônico lá na faculdade de teologia consegue identificar, olha, mas perceba isso, talvez você poderia entrar com processo de nulidade por esse motivo. Então, alguém ajuda ela a tomar consciência disso. E nesse sentido, os padres, nós do clero, vocês que são lideranças, nesse sentido, nós jogamos um papel bem importante em conscientizar as pessoas que, às vezes, é possível regularizar a sua situação matrimonial. Né? E o que fazer quando eu identifico
que o meu caso é passível de um processo de nulidade, né? Possivelmente pode ser aceito como um processo de nulidade. Então, você deve procurar a justiça da igreja. Cada um aí na sua localidade, onde você reside, deve procurar entender como é que funciona essa questão, onde que está o tribunal eclesiástico, qual o endereço, como é que funciona, como orientar as pessoas para procurar a justiça da igreja. Cada diocese, arquidiocese trabalha de um jeito diferente, as normas da igreja são universais, mas a forma de lidar com as pessoas, de introduzir a causa, de trabalhar com a pastoral judiciária, em cada lugar é diferente, tá? Cada diocese tem as suas peculiaridades, então é importante que cada um busque conhecer aí como lidar com isso, né? Como fazer para entrar com um processo de nulidade. Depois que eu procurei a igreja, aí a igreja, a justiça da igreja vai me orientar e eu vou dar os passos que são necessários para se chegar a essa a resposta, né? A gente nunca entra com processo de nulidade com a certeza de que vai ser declarado nulo. Você entra com a consciência de que eu devo aceitar aquilo que Deus quer de mim através da resposta oficial da igreja. Então, devo estar aberto, seja para o sim, seja para o não, não é? E na igreja, o processo de nulidade não é ganhar a causa. A gente não quer ganhar a causa. Quem quer ganhar a causa é o advogado civil. Nós queremos chegar à verdade dos fatos e saber se é nulo ou não e viver em paz com a minha consciência. De nada adianta eu inventar uma história lá, enganar o juiz do tribunal eclesiástico, receber a nulidade e depois eu ficar o resto da minha vida com peso na minha consciência, sabendo que por mais que eu tenha recebido a nulidade, aquela nulidade não tem valor porque eu menti. Para nós cristãos, a nossa consciência é a voz de Deus para nós. Então, eu tenho que estar em paz com a minha consciência. Depois, como evitar a nulidade matrimonial, né? Meus caros, o ideal é que nós, quando casamos, quando a igreja celebra o matrimônio de um casal, a igreja celebra o matrimônio sempre desejando e querendo que esse casal chegue à velhice, vivendo uma vida toda como casal, sendo fiel, sendo feliz. Esse é o ideal. A nulidade quando alguém se separa na igreja, quando alguém se divorcia, um casal cristão católico se divorcia, é o fracasso da pastoral da igreja. Nós fracassamos. Eu, Padre Eduardo, quem deu catequese, a comunidade, todo mundo fracassou. Não deveria ter chegado a esse ponto. O tribunal, o ideal, se nós vivêssemos um mundo ideal, não deveria existir tribunal eclesiástico. O tribunal existe porque houve o fracasso de um matrimônio, falhou a pastoral, falhou a catequese, em instruir aquele casal melhor para evitar que acontecesse essa nulidade. O tribunal está ali para resolver esse problema? Sim, mas é um sinal de fracasso da pastoral. Eu já vou responder as perguntas, o Ministério que vai ter 10 minutinhos, já estou quase terminando aqui a minha colocação, né? Me deram 60 minutos, 50, então eu já estou terminando a minha colocação, daí o Marlon vai abrir para perguntas e respostas. E daí a outra questão é nunca permitir um casamento sob condições coercitivas que possam colocar em dúvida a liberdade de escolha do casal. Nunca ficar incentivando para que se casem, sendo que a gente sabe que ali eles não estão livres para se casar, que não é o momento para se casar. Existe muito essa cultura ainda de que depois de 2 anos tem que casar, namorou 2 anos tem que casar. Talvez isso soe estranho, mas nos interiores do nosso Brasil existe muito essa cultura, sabe, namorou tanto tempo tem que casar. É o primeiro namorado, tem que casar com o primeiro namorado, porque senão fica mal falado. Engravidou, tem que casar. E não sei, sabe? E a pessoa vai contrai matrimônio, mas para dar uma resposta social, dar uma resposta à família, não é porque ela quer aquilo.
Não é porque ela está feliz com aquilo, ela está fazendo aquilo para dar uma resposta às pessoas que estão ao seu redor, que estão exigindo que se case. Devemos evitar esse tipo de coisa. Depois devemos estimular que os namorados tenham um tempo razoável, um tempo de qualidade de namoro, que permita um conhecimento mútuo, que permita conhecer as qualidades do outro, mas também os defeitos, os gostos, os ideais, os valores, e confrontar aquilo com que eu penso sobre o matrimônio, sobre os meus ideais sobre o matrimônio. Né? Assim, 1 ano de namoro não é suficiente, gente, sejamos francos, não é suficiente. 2 anos de namoro não é suficiente. A partir do terceiro ano de namoro dá para começar a pensar em matrimônio. Antes disso, não. Eu acho loucura contrair matrimônio antes disso. Ou pior ainda, aqueles que se conhecem na internet não sabem nem o cheiro do outro. Não sabem nem como é que cheira. Porque quando você conhece alguém na internet, você conhece só a parte melhor da pessoa, né? Não conhece os defeitos, não conhece, né? Não conhece nem o cheiro da pessoa e decide se casar com aquela pessoa. Loucura. Então, é necessário um tempo de namoro de qualidade e, sobretudo, uma boa catequese matrimonial. Uma catequese matrimonial que, de fato, instrua os casais sobre as propriedades do matrimônio, a natureza do matrimônio, a vida conjugal. Muitos casais novinhos, eles casam pensando que o matrimônio é um mar de rosas, que vai dar tudo certo, que, né? Gente, pelo amor de Deus, tem que ter uma boa catequese matrimonial. E aqui vocês têm grandes mestres de catequese matrimonial, o professor André Parreira, autor do livro Encontros Matrimoniais, exímio conhecedor da catequese matrimonial, né? Ele, eu acho que dá aula para vocês aqui em algum momento, façam muito proveito dele. E os agentes, que precisam saber os agentes, eu entendo aqui agentes de pastoral, agentes da pastoral familiar ou da pastoral judiciária. Primeiro, esse pessoal precisa ter um conhecimento básico do direito canônico. O direito canônico, ele é muito técnico, não é? Eu falei aqui algumas coisinhas, mas alguém talvez eu falei grego aqui, né, quando eu falava dos impedimentos, dos vícios de consentimento, mas é técnico mesmo, sabe? É uma questão assim bem complexa, a questão do direito canônico matrimonial. Então é necessário buscar um conhecimento, estudo, um conhecimento primeiro básico do direito canônico matrimonial, e depois, quem sabe, um conhecimento mais aprofundado através de uma pós-graduação, aqui fazendo merchandising. Né? Nós temos na Católica uma pós em Direito Canônico Matrimonial, estamos na 4ª turma, essa turma esse ano fechou com mais de 40 alunos, né? Então tem dado grandes frutos, não só para a nossa arquidiocese, mas para o Brasil inteiro. Depois, entender como funciona o tribunal da arquidiocese, da diocese, como é que são os trâmites, quais são as etapas para poder orientar as pessoas, ajudar as pessoas a entender né, qual a documentação exigida, quais são as custas judiciais, o tempo médio que leva para resolver um processo, o tempo médio para a admissão de um libelo, quem são os advogados credenciados que podem contribuir, enfim, conhecer como é essa dinâmica do processo de nulidade, mas para isso eu preciso estudar interesse, né? Então, brevemente, resumidamente, assim, mas bem corrido, esse é o tema que me foi proposto passar para vocês. Agora eu passo a palavra para o Marlon, não sei como o Marlon vai conduzir agora. Muito obrigado, padre. Realmente muito esclarecedor esse tema, né? E necessário para todos que trabalham aí com pastoral familiar, preparação matrimonial, que eu acho que é a realidade de muitos de nós aqui. E, bom, vamos, na verdade, abrir para perguntas, né? Vocês podem usar o chat ou abrir o microfone, desde que sejam breves, né? Uma contextualização e a pergunta. Eu vou ler aqui algumas perguntas. Uhum. A Celina perguntou: o casal que não quer ter filhos e já estão casados há muitos anos, está nulo?
Então, o matrimônio, uma vez celebrado, se retém válido. Quando o matrimônio celebrado pesa a dúvida sobre a validade, ou de fato é nulo, mas não foi declarado nulo, se chama matrimônio putativo. Então, nesse caso, eu diria que se trata de um matrimônio putativo. Ou seja, o casal excluiu os filhos, não pode excluir filhos, de jeito nenhum. Excluiu a prole, então eles excluíram um elemento essencial, uma finalidade essencial do matrimônio. Esse matrimônio, em tese, é nulo. Tá? E se esse casal tomou consciência da nulidade depois de velho e sabe do que agora a ignorância, digamos, é o oitavo sacramento, agora não estão mais na ignorância, agora eles sabem do seu erro, então eles devem procurar a igreja. Deve procurar a igreja para renovar o seu consentimento, agora dar um consentimento válido, um consentimento aberto à vida. Deixa eu só complementar, então, esse cenário, né, que eu acho que é bem comum. O casal, então, se casou, né, nessa realidade, e aí depois ele passou a ter conhecimento de que, né, está incorreto esse fechamento da vida, mas se ele já passou da vida fértil, como é que fica? Mesmo assim, tem que renovar o consentimento, porque o consentimento não foi válido. Mesmo que Aí agora não renova, tenha mais. Mas tem que renovar o consentimento. Eu sei que tá? não E vão até mais ter fazer. filhos, não vão mais ter Uhum, filhos. Eu sei, já a natureza das coisas não permite mais ter filhos. Mas o consentimento estava nulo, era nulo. sim. Então E eles a precisam. importância disso, né, na vida deles, né, até porque, por exemplo, para se aproximar do sacramento da Eucaristia, eles têm que estar em estado de graça, né? Sim, sim, Porque é como se eles estivessem coabitantes, né? sim. É como se for, é um casamento putativo. É, Aparência de validade, mas é nulo. imaginário, né? Eu fui ver aqui Uhum. no Google aqui, o termo putativo, né? Já ouviram a expressão São José, pai putativo de Jesus? É uma expressão antiga que se usava, hoje em dia não se usa mais tanto. É o pai adotivo, o pai imaginário de Jesus, mas não é, na verdade, né? A gente sabe. É, veio os sinônimos aqui, imaginário ou que se presume, né? Porque se Então presume, não é um exato. casamento de fato, no sacramento não é válido, tá certo? Então é importante para, né, buscar então provavelmente a confissão, né? Uhum. A orientação e o consentimento, perfeito. Então se um dos cônjuges quiser e o outro não quiser mais filhos, seria causa de nulidade? Outra pergunta agora do Sidney. Como é que é a pergunta mesmo? Se um dos cônjuges quiser ter filhos e o outro não quiser mais ter filhos, seria causa de nulidade? Sim. Agora, É, precisa se perguntar, não é tão fácil assim de responder. Eu disse que sim, mas não é tão simples assim. O motivo da nulidade deve existir na raiz do matrimônio. Ou seja, a decisão de não ter filhos tem que existir no momento em que se dá o consentimento. A pessoa tem que ter a vontade firme de não ter filhos quando troca o consentimento. Tá? Então, se depois de casados a pessoa decide não mais ter filhos, aí tem que se perguntar se essa decisão já tinha sua origem lá atrás. Mesmo que a expressão verbal veio depois, mas será que já não tinha ela a decisão de não ter filhos antes? Tá? Depende, cada isso caso é um caso, precisa analisar de forma mais individual, né? individual, de forma com mais calma, a situação, as circunstâncias, né? Talvez isso aplique mais também a casais que um dos cônjuges não quer ter nenhum filho, né? Ele falou mais filhos, né? Porque aí já é uma outra Não, realidade. não, O casal, aí um quer entra ter dois familiares, filhos, o outro quer aí ter entra mais. familiares consórcio, né? A familiares consórcio lá nos ensina, já desde João Paulo II, que o casal tem o direito de fazer o planificamento familiar. O que ele quer dizer isso, familiares consórcio? Ou seja, o casal ele tem direito de estabelecer quantos filhos quer e o espaçamento em que quer ter os filhos. Isso é direito do casal. Tá? Não estou inventando eu, familiares consórcio. Agora,
o casal não tem direito de não querer ter filhos. Isso não pode. Ele tem direito de estabelecer quantos e o espaçamento dos filhos. Não sei se eu me explico. Sim, a questão é complexa, né? Porque, mas eu acredito que é mais facilmente configurável a nulidade se é o fechamento total, né? Sim, Essa sim, questão claro, de um quer claro. ter um filho, o outro quer ter nenhum, aí fica mais claro. Mas se já teve um ou dois filhos, mas aí um se fecha a vida, não é um caso de nulidade, né? Mas de Não, não, um fechamento da vida. Aí buscar isso. caminhada espiritual, né? Sim, sim, correto. Buscar uma direção espiritual, porque às vezes está sendo egoísta dos critérios, né? Mas não é um caso de nulidade, né? E claro Sim. que aí também há um ponto, né? Vou arriscar aqui, pelo meu conhecimento básico, que o padre vai aí comenta, né? Que isso só é o caso de se tratar em caso de separação, né? O casal tá junto, né? Um tá fechado a vida, o outro não tá. Se isso não gerar uma separação, vai levar isso para discussão sobre nulidade? Como é que faz o tratamento pastoral disso? Então, ah, precisa analisar o caso concreto, sabe? Mas, assim, se já tiveram filhos, dificilmente se enquadra dentro do plano 1101, 2, que é a exclusão, dificilmente. Já tiveram filhos, não tem como. A exclusão, ela tem que ser uma decisão firme, ou seja, decisão absoluta. Eu não quero ter filhos, ponto. E ela faz de tudo para não ter filhos, usa meios anticoncepcionais, se engravida, vai busca o aborto, sabe? É aquela decisão firme de não querer ter filhos. Ah, eu decidi que com meu marido vamos ter só 3 filhos. É só, né? Hoje em dia falar 3 filhos, já, a turma já fica de cabelo em pé, mas vamos colocar um exemplo: 3 filhos. Eu decidi com a minha esposa que vou ter 3 filhos. Muito bem. Aí, de repente, acontece ela tem um quarto filho. Eles não tinham planejado o quarto filho. Ah, ah, Quase certeza que eles vão acolher aquele filho como um dom de Deus e vão, né? Ou seja, não era o que eles tinham planejado, aconteceu, mas vão acolher. É o filho, enfim. Né? Perfeito. É, um outro ponto, antes de entrar mais um. Bom, o pessoal que perguntou aqui, falaram do material do André, que fala sobre nulidade. Qual que é o material? Acredito que seja o Matrimônio Encontros de Preparação mesmo, que é o livro de Sim. catequese matrimonial, que tem ali um encontro inteiro sobre o direito canônico, né? Isso, tem Dentro da um preparação capítulo matrimonial. exclusivo. Isso, exato. Quando a infidelidade é repetidas vezes, pode pedir nulidade matrimonial? Então, vamos lá. A infidelidade, vocês se lembrarem a minha fala, talvez vão recordar que em momento algum eu falei que infidelidade é capítulo de nulidade. Contudo, isso deve ser levado assim em consideração diversos aspectos, né? Um deslize de infidelidade, a pessoa teve uma fraqueza, foi lá, foi infiel uma vez e se arrependeu, isso não gera nulidade. O que gera nulidade é a decisão firme de não ser fiel. E como que eu sei que a pessoa não queria ser fiel? Ou seja, por uma declaração, uma confissão dela, ou seja, pelas atitudes dela, porque ela nunca foi fiel de fato. Ela já era infiel no namoro, continuou sendo infiel depois no casamento, e não tinha interesse algum em ser fiel. Então, mas ela nunca falou que não queria ser fiel, mas as atitudes dela falam que ela excluiu a fidelidade. Então, não é a infidelidade em si que causa nulidade, é o que a infidelidade me fala da pessoa, da Perfeito. decisão de vontade da pessoa. Ela Tá? é um sintoma, às vezes, né? É um sintoma, exato. Então, uma infidelidade repetida várias vezes pode sim ser um sintoma de exclusão da propriedade essencial da unidade, do bonum Perfeito. fidei. É, Oi, tem alguém quer fazer uma pergunta em áudio? Acho que não. É, algo que eu vou adicionar aqui, né? Eu acho que fala do juízo, né? Da descrição de juízo, né? Que a pessoa não compreendeu o que é o matrimônio, né?
Acho que era acerca disso que o Papa Francisco se referiu muitas vezes ao alertar, né, que muitos patrimônios seriam nulos, né, e isso veio ao encontro da questão do problema, né, da nossa atenção toda à preparação matrimonial, né? A gente vê muitos casais que se separam por qualquer coisa, porque está sem graça, né, ou porque motivos mais banais. Essas realidades de separações, às vezes até por motivos banais, de convívio, né, de pessoas que, às vezes, que normalmente não têm uma vivência, não é católico praticante, mas acabou casando na igreja. Isso é um sintoma forte de que foi nulo por falta de compreender que o casamento é uma aliança para toda a vida, não é, padre? Eu colocaria um pouco diferente. O cano 1095-2, que você se refere, a grave falta de descrição de juízo, ela se refere mais bem à incapacidade da pessoa de tomar a decisão que ela sabe que é certa, mas devido às circunstâncias, devido à falta de maturidade dela, naquele momento ela acaba decidindo contra aquilo que é a sua intuição. A pessoa engravida, vou voltar ao exemplo da gravidez porque ele é bem comum e evidente. A menina engravida, ela sabe que não vai dar certo esse casamento, mas contra a intuição dela, ela se casa porque as circunstâncias a levaram a isso por uma falta de maturidade. Se ela fosse mais matura, se ela fosse mais dona de si, ela diria: não, eu vou ter a criança, eu vou cuidar e a gente se casar será no devido momento e com a devida consciência e liberdade, não agora sob coação, né? Sobre essa pressão social que estamos vivendo. Então, claro, muitas vezes contribui para isso, e agora entra a sua fala, contribui para isso uma falta de entendimento do que é o matrimônio, da gravidade do matrimônio, de que o matrimônio é uma coisa séria, que é para toda a vida, que é um sacramento. Aí a pessoa toma aquela decisão já sem liberdade, mas sem maturidade. Aí é um agravante a causa, entende? Porque ela toma a decisão de forma banal. Perfeito. Celina perguntando: receber o sacramento do matrimônio tendo ingerido bebida alcoólica? Nulo. Depende, depende se o alcoolismo, a, a quantidade de álcool que foi ingerido fez com que a pessoa perdesse o domínio de si, ficasse fora de si, aí sim, né? Alcoolismo, droga. Às vezes os homens têm essa mania feia de encher a cara, segundo isso, ter coragem, né, de ir para entrar na igreja. Se foi a ingerência de álcool foi tamanha que a pessoa ficou fora de si, pode ser considerado nulo. Porque afetou a inteligência, lembra? A inteligência e a vontade, né? Fazer alguma pergunta? Aproveitem agora. Tem aqui. Quais passos a pessoa pode buscar para tentar promover a sua nulidade, para avaliar a nulidade, aqui, né? Na Isso, paróquia, por então, onde começa? aí, Newton, depende do que cada diocese orienta. Eu vou falar da Arquidiocese de Joinville, que é o que eu conheço. Qual é a nossa orientação? A pessoa quer regularizar a sua situação, o primeiro passo é procurar o pároco, expor a sua situação, a sua história de vida. O pároco vai entender se ela tem possibilidade ou não entrar com processo de nulidade, e aí a pessoa busca alguém da pastoral judiciária. Nós aqui em Joinville temos uma lista de agentes da pastoral judiciária por paróquia, são pessoas habilitadas para isso. São pessoas que fizeram a pós-graduação, que já estão há muitos anos trabalhando comigo nisso. Então, essas pessoas são capazes de também ter um conhecimento canônico, mas também ter um conhecimento prático de como escrever o libelo. Então, a pessoa vai com esse agente da pastoral judiciária e ele vai orientar como se faz o libelo, como deve ser escrito esse libelo, qual a documentação que ela deve procurar. Então, ela vai escrever o libelo, colocando a história da sua vida. Quando tiver pronto, ela leva o libelo no tribunal, junto com a documentação.
E aí eu, vigário judicial, vou ler o libelo e vou dizer, não, tá bom, é isso, ok, pode ser admitido, ou não tem elementos. Ou tem poucos elementos, corrige, tenta escrever diferente, né? É isso que acontece. É, complementando a pergunta, quanto tempo isso leva, em média, entre a pessoa procurar a paróquia e ter um feedback negativo ou uma chamada para avançar o processo? Isso, isso depende, e essa parte que eu chamo pré-processual depende muito do interesse da pessoa. Tá? Se a pessoa tem interesse, ela faz rápido. Se ela não tem interesse, fica se arrastando. Tá? Tem gente que eu sei, eu conheço pessoas que têm tudo para entrar com o processo de nulidade, é evidentíssimo o motivo da nulidade, certamente receberia a resposta positiva, mas fica se enrolando para fazer o libelo. Né? Fica se E enrolando, não fazer, faz, não consegue parir o libelo. Então, 2, 3, 6 anos e a pessoa não entrega o libelo no tribunal. É a falta de interesse dela. A parte processual, cada tribunal tem o seu tempo. Nós aqui em Joinville levamos em média, uma vez o processo é protocolado, ou seja, foi admitido o processo, não recebeu um protocolo e começou propriamente dito o processo, a média é 1 ano para resolver. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas fica na média de 1 ano. Tá? e fazer o libelo só depende de sentar com alguém da pastoral judiciária e ficar e conversar, passar todos os dados e tudo mais, né? E Isso. precisa ter a cooperação de ambos, né? As pessoas, ou pode ser só da parte de um? Não, não depende dos dois. O bom seria que os dois participassem, né? Mas às vezes a outra parte não quer saber, não quer se incomodar, então o processo vai seguir a revelia. A pessoa será notificada que existe um processo de nulidade, ela terá direito de se manifestar, é como um processo na justiça civil, sabe? Então a pessoa tem o direito de colocar a sua posição, o seu lado dos fatos, porque toda história tem dois lados, né? Então, por isso que a gente preza muito para que os dois participem, né? Porque quando alguém fala uma história, sempre acaba trazendo a sardinha para o seu lado, né? Então, mas eu quero ouvir o outro, eu sou juiz, eu sempre gosto de ouvir os dois lados. Né? Então, é importante, mas se a outra parte não quer, o processo segue adiante a revelia, tá? Ali perguntaram sobre um custo, sim, isso depende de cada tribunal. Cada tribunal lida com isso de forma diferente. Nós, em Joinville, cobramos 3 salários mínimos para um processo ordinário, 2 salários mínimos para um processo breve ou documental. Tá, mas cada tribunal lida com isso de forma diferente, depende da diocese. Perfeito. A Roberta trouxe novamente a questão da escolha da quantidade de filhos e essa relação com a nulidade. Poderia explicar novamente, por favor? Tá, Ela perguntou dos filhos. eu vou sugerir de forma geral a leitura da Familiares Consórcio de João Paulo II. Lá na Familiares Consórcio, João Paulo II nos instrui que o casal tem direito a estabelecer quantos filhos quer e o espaçamento que os filhos entre um filho e outro. É direito do casal. E a igreja reconhece esse direito. O ideal seria que o casal vivesse sempre aberto à vida, né? Que os filhos viessem de forma natural, mas a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade com essa questão. Pois bem, por isso que a igreja aceita isso. A nulidade, ela acontece, ou seja, o vício de consentimento acontece quando existe uma exclusão absoluta de abertura à vida. A nulidade está na exclusão absoluta, um ato positivo de vontade. Eu não quero ter filhos. Se você estabelece essa condição para o seu matrimônio é nulo. E você Eu não acho que pode casar na igreja. a preocupação é compreensível, mas realmente vai ser um fechamento absoluto. O que mais ocorre é um fechamento parcial após X filhos. E É, isso é. Aí até fico pensando assim, até que ponto também essa pergunta, né, é pertinente, porque se que a gente ouve muito caso, o marido está fechado à vida.
A mulher queria ter mais filhos, mas o marido está fechado à vida, né? Porque ele quer ter uma Eles vida mais têm que. confortável, mais planejada. Então não é um caso de nulidade, até porque se a mulher está tão preocupada em fazer o que é a vontade de Deus, que é estar aberta à vida, ela não vai se separar dele. Ela vai Sim, viver a sua cruz, ela vai viver sendo é, fiel, apesar do marido não ser tão católico, vamos dizer assim, isso. tão generoso com Deus. É E aí não é um necessário caso de nulidade, é um caso de buscar santificação, buscar ser mais dócil à catequese, vontade de Deus. aprofundar a doutrina da igreja, tomar consciência do que é o matrimônio, da importância dos filhos na vida do casal, enfim, né? Perfeito. Até o Sidney comentou que conhece um casal que tem um filho e um dos cônjuges não quer ter outro, né? Como aconselhar pastoreio. É falar disso, é por isso que a gente fala tanto de paternidade responsável e abertura à vida, né? Sim, Tem que tocar o coração deles, né, padre? sim, sim, exato, exato. Tem bastante, tem crescido bastante, isso é uma coisa boa, tá na internet, o pessoal fala muito disso, minha esposa sempre fala muito disso nas redes sociais, e tem muitos outros perfis falando disso, de várias formas, várias pedagogias, para mostrar, né, como é coerente o ensinamento da igreja sobre a abertura à vida, e como é belo, né, estar, assim, dócil à vontade de Deus, para se abrir. E aí é o trabalho pastoral de formiguinha, né, para fortalecer as famílias que estão, aquilo Sim, que diz o catecismo, né? O casal sim. pode passar gestações, né, por motivo justo, mas deve Uhum. verificar se esse motivo justo não é fruto do seu egoísmo. E aí, combater egoísmo é assunto para todo mundo, né, em algum grau. Sim, nunca será um motivo lícito, justo, eu não querer ter filhos porque eu quero passear, que eu quero. Não, isso nunca. Perfeito. Bom, eu acho que tocamos em todas as perguntas. Sim, sim. A gente agradece, então, né, a todos que estão aqui presentes conosco até esse horário, já 10 horas aqui. Deixo para o padre novamente fazer um comentário final, né, ou já com os agradecimentos, e para que a gente possa encerrar, e, claro, não sem a bênção do padre, né? Muito bem, agradeço de novo o convite, a gentileza. Fico contente de poder tratar esse tema com vocês. Assim, eu também difundo um pouco esse aspecto pastoral da igreja e motivo vocês a continuar buscando conhecimento, continuar aí na escola de que vocês estão fazendo. É muito bom, né? A gente sempre adquirir conhecimento, conhecer melhor a nossa fé. E desejo a todos um bom descanso, uma noite abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau.